Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3 diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se manifestar admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomei vossos assentos, obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Amados, dando continuidade aqui, já caminhando para o encerramento, estudo sobre essas duas epístolas, e quero dar um tema nesta noite: a vinda de Jesus e o juízo sobre os não salvos. A vinda de Jesus e o juízo sobre os não salvos. Em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreveu conselhos e esclarecimento aos membros da igreja que não entendia alguns aspectos da vinda de Jesus Cristo. As notícias que ele recebeu foram muito boas, levaram até Paulo, que testificavam do extraordinário crescimento na fé e do amor dos santos naquela igreja. E Paulo estava radiante com o desenvolvimento espiritual daquela igreja. Paulo, ele começa com a saudação típica e peculiar dele e de Pedro e João, quando ele faz menção aqui no versículo 1, Paulo e Silvano, que é mesmo que Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E desgraça e paz a vós da parte de Deus. Isso aqui era bastante conhecido, como nós saudamos com a paz do Senhor. É o nosso costume de saudar com a paz do Senhor. E nós precisamos ter cuidado nesta saudação, de saudar, ou saudamos, ou cumprimentamos com a paz do Senhor, que ela seja de um modo geral.
Se você está numa assembleia e ali vai ter pessoas crentes e não crentes, saúda a todos com a paz do Senhor. Não vá com aquele negócio de saúde os irmãos com a paz do Senhor, os amigos com a boa noite de salvação, não. Isso é acepção. Não foi Jesus, Jesus não ensinou assim. Jesus ele ensinou a saudar a todos. Só quando ele enviou os discípulos aí do Mateus 10, ele disse, chegar numa casa, saúda com a paz. Se lá tiver paz, ela vai aprender. Se não, ela volta para quem saudou, tá? Então, nosso costume é saudar todos com a paz do Senhor. E Paulo aqui também, ele expressa a sua gratidão a Deus pela fé crescente e pelo amor mútuo dos Tessalonicenses, que ele sempre menciona em suas orações. É o dever de um líder de estar intercedendo pela igreja. Aquilo que Deus confiou a responsabilidade é a responsabilidade nossa de estarmos intercedendo. E Paulo tinha essa preocupação de estar orando pela igreja. E Paulo se orgulha das igrejas que ele estava aqui testificando para as demais outras igrejas. Paulo, esse tempo, estava residindo em Corinto, e ali foi quando ele escreveu essa carta. Ele testificava do desenvolvimento da fé e do crescente amor entre aqueles irmãos. Em meio às perseguições e tribulação que ele estava enfrentando, aquela igreja cresceu, aquela igreja amadureceu, ao ponto de causar admiração. Porque o tempo e o ensino da palavra de Deus traz amadurecimento. Nós nunca podemos continuar meninos, às vezes querendo tomar só o leite, fazer igual admirar a igreja a carta aos Hebreus. Estava admirando um grupo lá que já era para estar maduro, experiente, e não estavam ainda meninos, não tinham crescido, não tinham amadurecido. Então o ensino da palavra de Deus, ela traz amadurecimento e crescimento. Amadurecimento espiritual e crescimento. O que é o amadurecimento espiritual? É que traz equilíbrio, traz confiança em Deus. Você deleita no Senhor em meio às circunstâncias adversas, mas você está confiante no Deus que você serve. Você não entra pelo caminho do desespero, da murmuração, não. Você continua firme, confiando no Senhor. Traz esse amadurecimento e aumenta a nossa fé, o amor. Quanto mais temos da palavra de Deus no nosso coração, mais nós desprendemos de nós mesmos e passamos a viver aos planos de Deus, para o que Ele quer para com a sua igreja. Diz a fé e a caridade crescente, a fé que cresce. E aqui o bom relacionamento que Paulo cultivava com aqueles irmãos, que ele sempre estava preocupado desde o início, e nós começamos a estudar essa epístola. Paulo demonstrou a preocupação ao ponto, foi quando ele enviou Timóteo para aquela cidade, para ver como ele estava aqueles irmãos. Não deixou eles órfãos, ele deixou eles foram amparados pelo ensino da palavra de Deus. E além dele ter enviado esse obreiro, através das cartas que ele enviou, ou então nas visitas pastorais, ele sempre procurava estimular a fé dos irmãos. Estimular a fé no nosso dia é uma coisa, naquele dia bem diferente, porque hoje nós não sofremos perseguição igual naquela época. E você imagina o que é estimular a fé no meio de uma perseguição. Mas Paulo, ele conseguiu esse feito de instruir, de animar, fortalecer aqueles irmãos. O seu ensino sobre a ação de graça e cheio de fé, ele exorta que se dê graças a Deus por tudo. Nós encerramos a outra epístola falando sobre isso. Em tudo dai graça. Ele escreveu dizendo que ele e seus companheiros missionários sempre deviam dar graças a Deus. Com razão, pois a fé dos Tessalonicenses crescia muitíssimo. A fé, ela admite gradação, ou seja crescente. Ela pode ser pequena. Quando
ou Jesus, ele cobrou os discípulos que eles precisavam ter uma fé, e não uma fé crescente, mas mesmo pequena, ela poderia crescer. Quando nós vimos aqui Mateus 6:30, diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que de hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Ele cobrou que precisava aumentar a fé ali os seus discípulos, ou que tivesse uma fé agigantada. No mesmo Mateus que escreveu falando pequena, no capítulo 15 e no versículo 28, ele vai dizer: então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então ele cobrou dos discípulos que eram judeus de pequena fé, e essa mulher que não era, mas ela precisava, mesmo o Senhor Jesus ali falando para ela que não era bom pegar o pão, lançar dos filhos, lançar os cachorrinhos. Ela disse que os cachorrinhos comiam da migalha. Com essa palavra, a fé daquela mulher ela se agigantou, ao ponto de Jesus dizer que a fé dela era grande. Então, a fé, ela precisa ser crescente. Ela pode ser aumentada. E algo que nós precisamos no nosso dia a dia é pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 17, e o versículo 5 diz: e disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Eles viram que a fé precisava ela aumentar. Aquele Senhor que Jesus curou o filho dele, aí Jesus primeiro procurou: tu crê? Aí ele disse: crê. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, me ajuda a ter fé. E aqui os discípulos pediram que o Senhor aumentasse a fé. E nós precisamos cada dia fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que a nossa fé ela cresce através da palavra de Deus. Se ela produz fé para a salvação, ela vai produzir, aumentar a nossa fé na nossa vida cotidiana. Segundo, a caridade que aumenta. Nós vemos aqui falando sobre o amor, que a caridade é o amor na prática. Nós estudamos sobre isso e que Paulo ele repete isso aqui. Não é muito encontrado no texto bíblico do Novo Testamento. O termo mais comum é ágape, que se traduz por amor. E o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, acentuou em sua segunda carta que tinha conhecimento de quanto os tessalonicenses cresciam em amor, ou na prática que é a caridade, que pode ser traduzido como o amor, eu falei, sendo praticado. O amor só é visto na prática. Tanto não tem como alguém dizer assim: fulano tem um amor só de palavras. Não vai, a pessoa não vai ver. Mas quando ele exerce ela, coloca ela na prática, é visto o que a pessoa fez. É a demonstração do amor. Assim como a fé, o amor pode estagnar e diminuir e até esfriar. E o Senhor Jesus, Jesus falou sobre isso, que ia chegar esse tempo. Está aqui em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ele diz quando isso no final dos tempos, quando ele deu uma lista de prováveis sinais, dos sinais que iam se intensificar da sua vinda, ele disse um deles que é o amor ia esfriar. Nós estamos vendo a prática do amor nos dias que nós estamos vivendo. Vem diminuindo ou não vem? Vem? Vem diminuindo a cada dia que passa. O amor vem esfriando. A insensibilidade. E isso é a Bíblia cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo, do amor esfriar. Às vezes
Você lança uma campanha para ajudar alguém, às vezes a pessoa não dá a mínima importância. Poucos que às vezes ainda sente o amor por aquela pessoa que está passando por aquela situação e havia ajuda. E isso é a falta do amor, porque o amor em evidência, em prática, você vai se colocar no lugar daquela pessoa. E o quanto é difícil você se colocar no lugar de outro quando se fala de sentimentos. Se o que a pessoa está passando, eu estou sentindo o mesmo. E era exatamente para acontecer isso, porque a igreja ela é só um corpo, formado de muitos membros. E qualquer membro do nosso corpo sente todo o corpo vai sentir. Nós estamos vendo que às vezes quando alguém, por alguma razão, esfria na sua vida espiritual ou cai, a igreja não sente mais, porque era para nós sentir, porque o membro está passando por uma situação difícil. Era o momento de estender a mão, era o momento de ajudar aquela pessoa que está fraquejando. E havia a pessoa não pensa, ele falou, não, eu sabia que isso ia acontecer. Em vez de sentir por aquela pessoa, às vezes até tripudia em cima dele. Não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é demonstrada ao momento que a pessoa mais precisa dele. Eu me lembro de um casal de jovens, em determinado lugar que nós pastoreamos, vieram fraquejar na fé. E ele chegou lá em casa um dia, pastor, tem misericórdia de nós. E orei por eles, eu digo, vou cuidar de vocês. Aí ele ia passando um dia na rua e disse, passando uma irmã, disse, ele disse, a paz do Senhor, irmãs, quem disse que tudo tem paz? Se a palavra no momento dessa, irmãos, quem disse que tu tem paz? A pessoa já está quase morta. E aí ele recebeu uma palavra de ânimo? Não. Eu digo, não aprendeu com o Senhor Jesus. Do amor. Pedro havia negado Jesus. Mas quando Maria Madalena encontrou com Jesus, que mandou os discípulos a se reunir, disse, olha, e leve a Pedro. Não mandou esquecer dele. Pedro estava desviado, mano. E Jesus leva, convide ele. Só Marcos 16, 17 resiste a isso. Os outros evangelhos não falam sobre isso. E aqui Jesus demonstrou o amor que ele tinha para alguém que estava fraquejando. Vitória em meio às lutas. É possível, sim. No meio das lutas, alcançamos vitória. E aqui aqueles irmãos vitoriosos nas perseguições. Os crentes de Tessalônica, mesmo enfrentando tanta tribulação, era um exemplo de como a boa semente caiu em boa terra. E não entre os pedregais. Porque os pedregais aqui são os corações que não suportam a perseguição. Pedregais é o símbolo de corações que não suportam provações. Não aguento essa prova daqui, não. Eu vou sair desse lugar aqui. Não aguento, não. Eu vou para outro lugar. Eu vou para outro ministério. Eu vou para outra igreja. Não aguento uma prova dessa, não. E aqui, aqueles momentos da perseguição continuaram firmes. A atitude dos Tessalonicenses foi considerada por Paulo como prova clara do justo juiz de Deus, para que eles fossem havidos por digno do reino de Deus. Aqui não quer dizer que sofrimento vai me dar o direito do reino de Deus. Aqui estava falando de luta, mas com obediência à palavra do Senhor, enfrentando as perseguições, mas eles não redaram o pé, eles continuaram firmes. E Paulo diz que eles a prova clara do justo juiz de Deus, para que eles fossem havido digno
do reino de Deus, pelo que também eles padeciam. A luta eles permanece. Aqui nós vemos o que João escreveu em Apocalipse para a igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que Deus haveria de recompensar a tribulação àqueles que os atribulavam. Ou seja, o que Deus estava falando para aqueles irmãos através de Paulo? Ó, vocês foram atribulados. Agora, esses que te atribularam, eles vão ter a colheita. Eles atribularam vocês, mas vai chegar a recompensa para eles. Não poderia, pois Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6 e 7. Para eles haveria vitória, para os tessalonicenses, mas aqueles que causaram a tribulação, a conta vai chegar. E não é diferente nos nossos dias mais. A conta chega. Não adianta, pode passar o tempo, mas a conta chega. E o que viria para os tessalonicenses? Descanso na vinda de Cristo. O que confortou, o que fortaleceu a fé daqueles irmãos foi essa palavra que Paulo ele trouxe para eles, dizendo: e vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus no céu com os anjos do seu poder. Está no versículo 7. Ele diz que haveria descanso para eles. Eles teriam descanso. Agora, aqueles que o perseguiam teriam a prestação de conta com o Senhor. Vimos que Deus, ele retribui o homem segundo as suas obras. As obras não salvam, mas o salvo tem boas obras. E aqui, quando ele fala para os ímpios que atribulam, dará tribulação. É a lei da semeadura. Mas aos crentes que sofrem tribulação, na sua vinda dará o merecido descanso. Então vale a pena, amados, passarmos por luta, por aflição, porque temos a recompensa da parte do Senhor, que é o descanso eterno. Aleluia. Que a eles teria a tribulação, mas os irmãos teriam o descanso. Quando vier buscar sua igreja com os anjos e o seu poder. Esse descanso é o repouso para o povo de Deus. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3 e versículo 11, diz assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram. Estou lendo aqui, não, Hebreus, estou lendo Timóteo. É Hebreus. Hebreus 3 e 11. Diz: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então 2, mais um 3. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Isso aqui está falando para os ímpios, que eles não entrarão no descanso prometido. Agora o capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para aqueles que não obedeceram, não teria descanso. Mas para o povo de Deus tem. Ao versículo 11 do capítulo 4. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E no versículo 3, fala do desobediente. E aqui no capítulo 4, fala da promessa que tem. Agora, o versículo 11, ele nos chama a atenção
porque ele diz: procuremos. E esse procuremos aqui, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Aqui é a busca do homem, é a nossa busca. O que Jesus falou para os discípulos? Eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e se vos preparar lugar, eu virei outra vez. Então, aqui é nós que nos esforçamos, aqui é a nossa dedicação, é a nossa busca, é o nosso querer, para nós entrarmos nesse repouso que Ele tem reservado para nós, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, ou seja, não deixar ser persuadido, não venha desvanecer da carreira da fé. É o descanso que o crente fiel terá, não nesta vida ou neste mundo, onde sempre haverá aflições. Sempre vamos ter aflição neste mundo, amado. Foi Jesus que falou isso. Quando ele estava ali nos seus últimos dias despedindo dos seus discípulos, disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição não ia faltar, nós teremos aflição. Jesus falou isso, mas o terá na vinda de Jesus. Quando a igreja subir ao encontro do Senhor nos ares, aí sim nós vamos entrar neste descanso eterno. Bendito seja Deus. O profeta Miqueias, ele já falava sobre isso, sobre a nossa vida aqui nessa baixa terra. Miqueias capítulo 2 e o versículo 10: se levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Quando muitas vezes a pessoa pega esse versículo e aplica ele na vida do dia a dia, em relação à obra, não é verdade? Nosso descanso não é aqui, mas ele está falando no sentido do descanso eterno, para nós não desvanecermos, para nós continuarmos firmes com o Senhor, principalmente os que estiverem vivos, os quais serão transformados, recebendo corpos gloriosos, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo ressuscitados. Essa é a esperança, mas os mortos, nós estudamos um dia desse, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados num corpo glorioso e adentramos as mansões celestiais. Carta aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo 21 diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então teremos um corpo glorificado, um corpo não sujeito mais à enfermidade, nem às dores, e nem ao pecado. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: como labaredo de fogo, também tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos aqui que há dois povos, né? A vingança de Deus. Deus é o único ser no universo que tem o direito legítimo de vingar-se de seus inimigos. Só ele, mais ninguém. Esse poder não ficou para nós. Eu vou vingar, não é nós que vamos vingar, é o Senhor. Queiram ou não os homens, ninguém escapará da justiça do Deus Todo-Poderoso. E aqui a palavra dele diz, lá em Isaías 43 e 3, ainda antes que houvesse dia, diz: eu sou, e ninguém há que possa escapar
das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir Deus, amado? Não, ninguém tem o poder de impedir o Senhor. O Senhor terá juízo sobre dois tipos de pessoas. O primeiro, os que não conhecem a Deus. E esse conhecer a Deus, ele é entre aspas, porque Deus se revela ao ser humano. Não tem ninguém que não conheça a Deus. Se nunca ouviu falar da palavra de Deus, a natureza, ela revela a Deus. Se olhar para o Salmo 19, vai ver que há um Deus. Sem dúvida, a expressão aqui, ela está aplicando aqui aos gentios. Porque quando Paulo escreveu carta aos Romanos, ele relata a situação que estava aquele povo. No capítulo 1, depois você pode ler o capítulo 1 de Romanos, versículo 21 ao 32, estavam numa degradação espiritual. Eu vou ler aqui só o 29, que diz assim, 29 seguinte: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, inécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Olha o que o versículo 32 diz: aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então, um povo totalmente obstinado ao pecado, em todos os lugares do mundo, que por razão de diversas, não conhece a Deus. Talvez eu colocaria o seguinte: não reconhece a Deus. Isto é, ouve falar a respeito dele, mas não lhe dão valor. Seria o correto. Já viu, conhece, sabe quem é Deus, mas não reconhece. O inimigo conhece Deus, mas não obedece, não aceita. Então esse povo está nessa situação. E o outro povo, outro grupo, os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conhece? Esse aqui tem profundo conhecimento, e aqui estava referindo aos judeus e também aos gentios, que ouviram a mensagem de Cristo, mas não creram e não obedeceram a sua doutrina. Não quiseram obedecer a palavra de Deus. Porque obedecer a palavra do Senhor é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Eu quero ou não. Se eu obedecer a palavra do Senhor, eu vou ter resultado. E se não obedecer, também vai ter a colheita. Da mesma maneira, ao capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 14 diz: para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar de a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então não tinha de quem alguém reclamar. Havia essa promessa. Vimos nos Salmos acerca dos dois tipos de pessoas que serão condenadas. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Está lá no Salmo 9, versículo 17. Esses dois tipos de pessoas serão lançados. Porque tiveram oportunidade, ouviram a palavra, mas não creram nem obedeceram.
Agora, o que acontece com ele? Eterna perdição. Será o castigo de eterna perdição aos ímpios, que só ocorrerá após o juízo final. Porque no arrebatamento só vai ressuscitar quem morrer em Cristo. Os ímpios continuam. Os ímpios só vai ressuscitar depois do milênio, depois que a igreja foi arrebatada, passar 7 anos nos céus, e a igreja vir com o Senhor Jesus Cristo, implantar o governo milenial. No final do milênio, a Bíblia diz que o inimigo será solto, e nós vai persuadir muitas pessoas ainda. Aí sim, é quando ele será preso e lançado no verdadeiro inferno. Porque aqui fala a palavra inferno aqui, mas não é verdadeiro inferno. Poderia ser uma antessala, Hades, né, do inferno, porque ele propriamente ele vai ser inaugurada com a besta e o falso profeta. Eles que vão inaugurar ele. Então ele vai ser, no período do milênio, o inimigo só vai estar preso, mas não está ainda sentenciado. Sentenciado já está, mas não chegou à condenação verídica. Ele não vai ser solto ainda. Mas aqui no juízo final, aqui não se trata como algumas entidades, seitas, algumas heréticas, que diz que, segundo o entendimento deles, os ímpios serão aniquilados ou destruídos para sempre, conforme eles ensinam. Essa é seita. Para o homem acabou, morreu, desapareceu, acabou tudo. Isso não é verdade. E aqui nós vemos que eles haverão ser condenados e sofrerão ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aqui é o sofrimento eterno. É o que a Bíblia denomina de segunda morte. Porque a primeira morte, para nós, cristãos, é só uma ponte que liga a vida eterna. Mas ninguém quer passar por essa ponte hoje, não é verdade? É só uma ponte que liga a eternidade. Para o ímpio, não. A morte dele já está sentenciada à segunda morte. A segunda morte é o afastamento de Deus para sempre. É onde, quando nós olhamos para esse texto e olhamos com misericórdia, e nos motiva a nós anunciar mais o Evangelho. Principalmente nossos entes queridos, família, que precisa ouvir a palavra. Precisamos deixar eles conscientes do que venha, o que é a eternidade. E aqui o Paulo deixa bem claro que eles sofrerão a eternidade sem Deus. Deles tiveram a oportunidade, mas não reconheceram. E aqui diz, dele aproximar por haver um abismo entre os que são castigados e os que são salvos. Isso antes de Jesus era embaixo. Se nós olhamos lá para que alguém chama de parábola, e ela não é uma parábola, ela é fato, lá de Lucas 16, quando a história daquele homem de Lázaro e o rico, dando o nome, então era algo verídico, e que ambos morreram. E quando Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico ali em tormento, porque o tormento já começa logo. Quem morre em Cristo está no repouso, descansando, aguardando o momento. Mas quem parte sem Cristo, já começa o sofrimento. E ele, você vê o desespero, a angústia tamanho, que ele pediu que pelo menos molhasse o dedo e tocasse na língua dele para refrescar. Olha a situação. E os pedidos dele não foram atendidos. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Não tem segunda oportunidade. A oportunidade é enquanto a pessoa está em vida. A decisão que toma é a pessoa. Ninguém pode tomar decisão por outro para a salvação. Não tem procuração. E ele tentou fazer isso. Ele disse, olha, vá lá, peça para avisar.
Eu lá tenho meus irmãos, para avisar ele para que não venha para cá, para que não venha para este lugar de tormento. Não foi atendido. Lá estão pregando a palavra de Deus. Se a pessoa soubesse avisar, é claro que ia, mas não. Quanto tempo a palavra de Deus vem sendo pregada e as pessoas têm a oportunidade de aceitar Jesus, mudar de vida, mas permanece na sua vida. Os salvos nessa existência são galardoados com a coroa da vida. Aí, para completar, quando Jesus ele morreu, que ele foi lá, mudou o cativeiro, ou seja, tirou os que estavam, o seio de Abraão, que era ali denominado, e levou para os céus. Quando Jesus estava crucificado, e um daqueles malfeitores que se humilhou, que reconheceu seu erro. Dia desse eu vi alguém pregando na rede social que como é que aquele homem foi para o céu, se ele tinha feito tanta barbaridade, se ele tinha cometido tantos erros, prova que estava sendo morto e alcançou o céu. Amado, a misericórdia do Senhor, a pessoa que se arrepende alcança a misericórdia do Senhor nosso Deus. Deus reconheceu, viu a sinceridade do coração dele, e o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então foi quem inaugurou lá. Então a promessa para nós é do céu de glória, recebemos a coroa. Tiago fala sobre esse capítulo 1 de Tiago, versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre tentação. Tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Porque quando for provado, a tentação vem para nos provar. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, no momento que nós somos tentados e não cedemos à tentação, é como diz assim: você está aprovado, permaneça firme, que você vai ter a coroa da vida, você vai receber a recompensa da parte do Senhor. Os ímpios, no entanto, terão eterna perdição, infelizmente. Vamos ver o que diz Filipenses, capítulo 4, capítulo 3 de Filipenses, versículo 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensa nas coisas terrenas. Então, a recompensa será essa. 2 Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7: mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva para o tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, a sentença é essa, e que é eterna separação de Deus, que aqui equivale ao fogo que nunca se apaga. Jesus falou sobre isso, o fogo que nunca se apaga. Marcos, capítulo 9, versículo 43, diz: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E ele continua: onde o seu bicho nunca não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui você pode ler até o versículo 48. Aqui é o tormento eterno. Aqui a consciência ela não morre,
Nós estudamos aqui domingo passado, que eu estava lá na Jerusalém, que falando sobre a consciência. Ela vai estar acusando o homem todo o tempo, que ele teve a oportunidade de mudar de vida, de se firmar nos caminhos do Senhor, cobrando dele, porque a razão dele está ali. A consciência, ela alertou ele, mas ele cauterizou ela, ele sufocou ela, ele não deixou, não ouviu. E a razão disso aqui é porque alguém não ouve, não dá ouvido à consciência. Porque todo ser humano, ele nasce com esse despertador dentro dele, esse senso. E como que nós conseguimos isso? Porque fortalecemos ela pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa consciência. Mas a natureza moral dentro do ser humano, quando ele nasce, e aí a consciência, ela só que ele vai, sufoca ela de tal maneira que ele não dá ouvido. Chega esse momento. Jesus falou sobre esse sofrimento. Está lá vamos voltar aqui em Mateus, vamos concluir com Mateus 5. Mateus 5 e 29. Portanto, quando ele repete aqui a mesma palavra, aqui não estava falando de cortar literalmente. Aqui ele estava falando cortar o mal pela raiz. O pecado, a pessoa tem que afastar dele por imediato. Aqui que o Senhor estava falando, não era literalmente, de forma alguma. Ele estava falando de cortar o mal pela raiz. O pecado não se pode brincar com ele. Ele diz assim: corta e atira para longe de ti, ou seja, afasta-te do pecado, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Deus aqui repete, que está lá em Marcos, por isso que são sinóticos. Então a advertência do Senhor é para que o homem, ele afaste do mal de uma vez. E é interessante que o pecado, ele vem, a fonte é os 5 sentidos que nós temos. Por isso que temos que ter o devido cuidado. E ele usa os 5 sentidos para dizer como porta do pecado. E nós precisamos não livrar dos nossos 5 sentidos, mas livrar, afastar daquilo que pode nos prejudicar. E para concluir, a glorificação dos santos. Paulo, ele completa aqui dizendo conforta aqueles irmãos da recompensa que dará aos que foram fiéis, assegurando que Jesus será glorificado nos seus santos. Jesus é glorificado através de nós e se torna algo admirável. Quando? Naquele dia, na vida de todos que crêem, segundo o testemunho que receberam dele e de outros que anunciaram a palavra de Deus. Se não fosse perguntar aqui cada um do irmão, você vai ter de si: eu sou crente porque alguém pregou o evangelho um dia para mim. Meu pai na fé é fulano de tal. Você vai lembrar de quem foi alguém que lhe instruiu nos caminhos do Senhor. E aqui, concluindo aqui, que digno da sua vocação e o seu propósito para com todos eles, mediante a sua bondade, obra da fé com poder, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Aleluia. Paulo escrevendo, glorificado neles, que é os Tessalonicenses, mas também glorificado em nós. Na vida de Jesus, ele espera que nós cristãos sejamos glorificados nele. E a gente quer encerrar aqui lendo Romanos, capítulo 8 e o versículo 17. Romanos 8 e 17. Que diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém, meus amados? Isso aqui é a promessa que Deus tem para a sua igreja. Se você sofre aqui,
Se você passa por luta aqui nessa terra, pode ter certeza que nós seremos glorificados com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Que Deus e Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.